esclarece a nossa mente, vem morar em nossos corações. Nós te amamos, Senhor, e queremos sentir o gosto da tua palavra. Em teu nome te pedimos, ajuda-nos mais uma vez. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler ainda outras escrituras no decorrer da pregação, mas esta é a principal para começarmos. Hebreus capítulo 10 e versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a antissombra está aqui, certo, meus irmãos? Vocês sabem, nós sabemos que a lei, como São Paulo disse, como o irmão Brana repetiu tantas vezes na mensagem, ela era uma sombra de algo real que estava por vir. Todo o Antigo Testamento foi uma sombra. E o real começa a partir do Novo Testamento. Aquilo foi valioso para cultuar a Deus no seu dia. As festas, os sacrifícios, os mandamentos, até mesmo o sábado era uma sombra de Jesus Cristo. O cordeiro que era sacrificado era uma sombra da realidade que seria Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Mas nós não vivemos mais na sombra. Amém. A antissombra está aqui. Nós vivemos numa realidade. Nós somos sabedores. Nós somos aqueles que formaram a sombra lá atrás. Entende, meus irmãos? Nós, descritos na palavra de Deus, no Novo Testamento, formamos uma sombra, que foram os irmãos que viveram lá no Velho Testamento. Eles viveram baseado em nós, certo? Eles viveram baseados na sombra de Cristo. Vamos ler, irmão Brano? Mensagem à lei tendo uma sombra, parágrafo 27. Tudo que a lei fez foi prefigurar Jesus Cristo, pois nele está a perfeição. Se eu estivesse de costas para o sol, eu projetaria uma sombra. Eu poderia olhar para aquela sombra e dizer muito bem com que me pareço. Se eu fosse uma ave que voa, ou uma besta quadrúpede, ou fosse o que fosse, lançaria uma sombra. Vocês estão entendendo? Você pode não ver o objeto ante o sol, mas olhando a sombra você pode dizer o que é aquele animal, aquele objeto. E foi isso que foi a lei. E isso que São Paulo diz, que aqueles sacrifícios nunca puderam aperfeiçoar o adorador, porque eles estavam na sombra. Deveria vir a existência, a imagem exata, o perfeito. E este perfeito sacrifício se chamou Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que deveria ser imolado para pagar todos os nossos pecados, para salvar, para curar. Ele é o perfeito, ele é a imagem exata. E cada um de nós temos que ser a imagem exata desta sombra. Meus irmãos,
Parágrafo 30. Agora, se a palavra de Deus, através da lei, falou e tomou a iniciativa, quanto mais deveria ser o Espírito Santo num ser humano que é nascido de novo pela graça e chamado por Deus. Isso deveria ser o fogo que estava atrás daquela palavra. Quando isto foi trazido pelo batismo do Espírito Santo, o que isso deveria ser hoje? A palavra tendo um grande efeito, sabendo que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. E a lei foi a palavra falada por Deus, a palavra escrita. Observe, ela era mantida num lugar sagrado, a sombra. Onde era mantida a palavra de Deus? Num lugar sagrado chamado Santo dos Santos. A palavra de Deus, a lei de Deus escrita por Moisés, era mantida dentro de uma arca no terceiro compartimento. Aquilo era uma sombra. A arca era uma sombra do nosso coração. O tabernáculo todo era uma sombra do Novo Testamento. O primeiro compartimento era uma sombra da justificação. Certo, meus irmãos? O primeiro compartimento, você tem uma bacia para ser banhado, ser limpo, ser justificado. O segundo compartimento é o lugar santo, o lugar dos sacerdotes. Aquilo era uma sombra, porque Moisés fez aquilo conforme ele viu a visão lá no céu, no monte. Deus disse para ele: quando desceres do monte, faça tudo quanto foi te mostrado aqui em cima. E Moisés escreveu como deveria ser feita aquelas coisas, porque ele foi levado às alturas e viu aquilo no céu. Ele viu a realidade e pôs a realidade na terra como uma sombra. Certo, meus irmãos? Ele viu onde deveria ser colocada a palavra de Deus, num lugar secreto, num lugar escondido, num lugar onde somente uma pessoa podia entrar anualmente lá para oferecer sangue. Aquilo era uma sombra. O sumo sacerdote somente podia entrar no Santo dos Santos. O que é isso, meus irmãos? Uma sombra. Uma sombra do sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que ao ser morto na cruz do Calvário, entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para banhar com sangue aquele livro da lei. Certo? Tudo isso está escrito no livro de Êxodo, no livro de Levítico. O sumo sacerdote imolava o cordeirinho lá no pátio exterior, banhava ele primeiramente, não é? A bacia de bronze, porque o bronze significa julgamento, diz irmão Brano. Bronze significa julgamento. Nos dias de Elias, ensina o irmão Brano que os céus se tornaram como bronze. O julgamento divino estava caindo sobre Israel. A bacia de bronze é julgamento, e ali aquela água banhava o cordeiro para que ao lado ele pudesse ser imolado. Onde estava o altar do sacrifício? Tudo no pátio exterior, junto com a congregação. É sombra. Jesus Cristo foi banhado no Rio Jordão. Ele foi imolado na cruz do Calvário, junto da congregação. Mas quando ele adentrou o Santo dos Santos, a congregação não vê mais o sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo subiu em Atos capítulo 1 ou Atos 2, nós não vimos mais. Os discípulos não viram mais. Uma nuvem o ocultou e ele foi elevado às alturas. O que vai fazer agora o nosso sumo sacerdote? Ele vai interceder por aqueles os quais têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e que deveriam vir à existência, mas por causa do pecado não puderam existir
Você compreende? O que fez Moisés? Pôs a lei dentro da arca. Onde estava o livro? O livro estava com Deus no céu. Aquele livro era uma sombra da revelação dos 7 selos. Aquele livro era os 7 selos. Aquele livro era o Novo Testamento, diz o irmão Branham, almas que estão em prisão agora. Aquele livro a qual o nosso intercessor foi para interceder e banhar com sangue, era o livro da redenção, era o livro que continha os nossos nomes. Naquele livro estava o nome de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba. Vocês estão entendendo? De Lutero. Aí foi Jesus e agora pode vir à existência São Paulo. Agora eu intercedi por Irineu, apareça. Martim, venha à existência. Columba, Lutero, Wesley. E quando o último nome foi lançado ao cloro, vocês sabem quem é o último nome? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Não é isso, certo? Amém. Quando o último nome foi lançado ao cloro, então cessa a sua obra de intercessor e ele pode agora voltar diante da congregação e dizer que o sacrifício foi aceito. Porque o sumo sacerdote, meus irmãos, ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos, mas ele deveria voltar para dar um testemunho para a congregação que o aguardava ansiosamente. Você entende? Você foi oferecer seu sacrifício, você tem que ver agora se Deus aceitou o seu sacrifício, se a glória da Shekinah desceu sobre aquele lugar, certo? Um sacerdote, um sumo sacerdote, que foi lá, que aspergiu com sangue, mas tudo era sombra, tudo era sombra. Mas o protótipo, mas a realidade, a antissombra, o positivo, nós somos o positivo, certo? Nós estamos vivendo num dia muito tremendo, onde temos que encarnar a positividade, onde temos que encarnar a antissombra. E não é fácil, meus irmãos, para o não revelado ver a antissombra. Eles se acostumam com a sombra, que eles não querem olhar na imagem exata. Era sombra, meus irmãos. Entra no pátio exterior. É bom aquele lugar, um lugar de culto, um lugar da justificação, um lugar onde o crente é lavado, um lugar onde você está disposto a ser sacrificado. Mas tem o segundo lugar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O tabernáculo do Antigo Testamento. Aí tem o lugar santo, onde somente os sacerdotes adentravam, e havia um véu que separava a congregação daquele lugar santo. E naquele lugar santo havia 7 castiçais de ouro. Certo, meus irmãos? Aquilo também foi uma sombra. Do outro lado havia uma mesa com pães produzidos sem fermento. Havia um altar de incenso. Naquele lugar onde os sacerdotes entravam, a sombra. Eles estavam acostumados com aquilo. Aí depois, meus irmãos, num pequeno compartimento, no menor de todos, é o menor lugarzinho, é o lugar da palavra. O lugar menor é o lugar onde está Deus. Deus reservou para si o menor lugar mais escondido, lugar mais apertado, o lugar mais sem aparência, o lugar onde os homens olham e não veem. A congregação lá fora não pode enxergar Deus lá no terceiro compartimento. Os sacerdotes no segundo compartimento não podem ver Deus lá no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote é quem tem o privilégio de enxergar Deus lá no Santo dos Santos. Aí ele ia até aquele lugar e ele via a manifestação de Deus. Como ele era privilegiado ao entrar naquele lugar, não é, meus irmãos? Era um privilégio tremendo entrar no Santo dos Santos. Era um privilégio tremendo ser sumo sacerdote. Mas o Anás e o Caifás não puderam gozar desse privilégio, porque a realidade se apresentou a eles.
E quando a realidade, a antissombra, estava presente, eles preferiram a sombra. Eles preferiram cultuar conforme a tradição. Meus irmãos, a lei foi a palavra falada por Deus. Observe, ela era mantida num lugar sagrado. Ela foi aspergida com sangue. Por quê? Tinha que aspergir o livro da lei com sangue, porque aquilo era uma sombra que Moisés viu, que um dia Jesus Cristo aspergeria esse livro com sangue, para nos remir de toda mancha, para nos lavar de todo pecado. Aí foi a sombra, e ele escreveu, aquilo se tornou sombra. Aí vem Jesus, a realidade. É a realidade, meus irmãos, é uma realidade. Você vê? Quando o arquiteto põe no papel o desenho de uma casa, de uma grande construção, o que ele faz? Primeiro está em sua mente, não é isso certo? Depois ele põe no papel o desenho, e depois de desenhado no papel, põe em prática a construção. E depois que você vê a construção em prática, você já não olha mais na sombra, você está vendo a construção, você está vendo o que ele tinha em sua mente. É a mesma coisa com Deus, na sua mente antes da fundação do mundo. O que ele queria era o Novo Testamento. O que ele queria era uma esposa amada. O que ele queria era uma igreja sem mancha. O que ele queria era ter filhos perfeitos. E ele não pôde pôr em prática isso, por causa da astúcia de Satanás, por causa do pecado, por causa do engano, por causa de discordar somente um pouquinho da palavra. Deus não pôde pôr em prática, mas ele também já sabia dessas coisas, porque ele é eterno. E sendo eterno, diz irmão Brana, nenhum pensamento pode lhe ser acrescentado, nenhuma nova ideia pode lhe ser acrescentada se ele é eterno. Deus não aprende mais e mais como acontece conosco. Nós aprendemos. Hoje eu sei alguma coisa, amanhã posso aprender um pouquinho mais, mas não é assim com Deus. Deus não é tomado de surpresa. Ele é eterno. Ele conhece o fim antes do começo. E ele pôs sua palavra no lugar sagrado. O lugar sagrado, meus irmãos, o coração do homem. Ela foi aspergida com sangue. Tinha uma coroa no topo dela ali para mostrar que isto era a palavra do rei. A palavra do rei. A espada do rei. Não é isso certo, meus irmãos? Embora sombreada como está hoje, o sangue sendo aspergido sobre o crente, onde a palavra de Deus vai adiante do crente. E que efeito isto deveria ter hoje, quando foi feita aquela aspersão pelo sangue do Cordeiro? E esta aspersão pelo sangue de Jesus Cristo, nossa própria consciência do pecado e corrupção. Que coisa eficaz a lei deveria ser. É onde encontro a fraqueza da igreja do Evangelho completo. É não ter a fé nesta maravilhosa palavra que eles têm recebido. Certo, meus irmãos? Certo? Onde a igreja falha? Em não ter fé, não ter revelação, fé e revelação, nesta maravilhosa palavra que eles têm recebido. Onde está a falha da igreja hoje? É não ter fé nesta maravilhosa revelação da palavra que nós temos recebido. Nós temos recebido uma palavra hoje que outros não puderam receber. Outros foram antissombra de outras mensagens, de outras palavras. Certo? Não que exista mais de que uma palavra, porque esta é a única palavra, mas dividida em mensagens. Como a mensagem de Lutero, como a mensagem de Wesley, como a mensagem pentecostal. Eles foram a antissombra da realidade. Certo, meus irmãos? Agora, meus irmãos, vamos ver aqui, porque onde eu quero chegar é nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje. A
a antissombra está aqui. Irmão Brana fala isso no parágrafo 27 da lei, tendo uma sombra. Que a antissombra está aqui. As pessoas viviam sob a sombra e fizeram tudo isso pela fé. Quanto mais nós devemos ser capazes de fazermos hoje, quando a antissombra está aqui, certo? A antissombra está aqui. Nós não somos a antissombra de Apocalipse 10, 1 a 7. Não. Certo, meus irmãos? Nós temos que encontrar a sombra da nossa realidade. Nós temos que ver na Bíblia e encontrar um lugar onde encaixa a nossa existência hoje. Amém. Temos que encontrar um capítulo, um versículo, uma escritura que nos identifique e diga: aqui só é a nossa realidade. Aqui somos nós. Aqui estamos nós, identificados na escritura, crendo nesta palavra, encarnando e sendo a antissombra. Irmão Brana foi Apocalipse 10, 1 a 7. Certo? Se você vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O anjo forte é Cristo, descendo do céu, conforme ele prometera em Atos capítulo 1. Que da mesma forma como ele subiu, ele deveria voltar. Aí ele vem voltando da mesma forma como subiu, numa nuvem. Certo? E ele vem e ele ficou oculto quando subiu, ele desceu oculto. Mas quando ele põe um pé na terra e outro no mar, conforme Apocalipse 10, 1 a 7, ele já está entre seres humanos e ele já está num homem. E este homem está identificado em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, soar sua mensagem, estas coisas têm que todas ser unidas. Quando ele tocar sua mensagem, todos os mistérios seriam revelados. É o ministério do sétimo anjo, revelar todos os mistérios da Bíblia, mostrar desde Gênesis a Apocalipse todos os mistérios ocultos que estavam somente na mente de Deus. Deus declarou através de William Branham. Deus declarou através de William Branham o sétimo selo. Deus declarou através de William Branham o novo nome. Não precisa falar qual era o novo nome. William Branham não precisou falar qual era o novo nome, porque ele manifestou esse nome. Todo filho vem em nome de seu pai. E o pai estava manifestado em William Branham. O próprio nome Branham significa perfeição. Não é isso, certo? Não é o que está na carta Áudio Armon Oliveira? BRANHL, perfeição. Certo, meus irmãos? E o que está escrito na Bíblia, que Jesus falou: sede pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. Então, Branham é perfeição. É o novo nome do nosso Pai. Amém. Não é o nome, o homem natural. É Deus, o espiritual. Certo, meus irmãos? E Deus fez tudo aquilo através de William Branham. Mas e agora, meus irmãos? O que fez William Branham? Oh, meus irmãos, que tempo maravilhoso foi passar pelo segundo estágio, ou pelo segundo compartimento, o lugar santo. Não é? Não é muito bom? Você sai do pátio, você sai do meio da congregação, você sai da justificação com Lutero e dá um passo adentro e atravessa a cortina e se depara com um lugar santo, o lugar da limpeza interior. Nenhum crente pode estar na terceira etapa hoje se ele não estiver limpo por dentro, além da sua limpeza exterior. Certo, meus irmãos? Não pode entrar lá, não pode entrar lá, porque Deus não permite. Deus não permite. O homem entra no segundo estágio, ali no segundo compartimento, e ele se depara com 7 castiçais. O que é isto?
7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. As 7 luzes do candelabro. E cada luz, a primeira foi meus irmãos, as luzes, Deus é tão perfeito que as luzes, elas não se acendem todas ao mesmo tempo, certo? Como ter uma chavezinha que você liga assim, um interruptor que você liga 3, 4 lâmpadas ao mesmo tempo, não é verdade? Nas nossas casas, às vezes tem uma que liga a garagem e a da rua ao mesmo tempo. Os 7 candeeiros não. Primeiro se acendeu Paulo. E depois da luz de Paulo, como o sacerdote fazia lá, ele pegava da luz do primeiro e acendia o segundo. Da luz da segunda lâmpada, queimava e acendia a terceira. E veio vindo Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Como vários postes numa estrada, numa avenida, iluminando a avenida, iluminando o caminho para que as pessoas possam passar. 7 castiçais de ouro para que o crente pudesse caminhar em direção ao seu destino principal. Qual é o nosso destino principal, meus irmãos? O Santo dos Santos, certo? Porque o Santo dos Santos é o batismo com o Espírito Santo. O Santo dos Santos é onde está a palavra. O Santo dos Santos é onde está Deus. Você não vai encontrar Deus lá na congregação, lá no pátio exterior. Você não vai encontrar Deus lá com Lutero. Você não vai encontrar Deus dentro das eras da igreja. Eu espero que vocês compreendam o que eu estou falando. Certo? Deus, a glória da Shekinah, a coluna de fogo, pode fotografar Lutero, pode fotografar Wesley, Irineu, mas você não vai sair a foto da coluna de fogo. Ele não está ali com 7 mensageiros, embora cada um, Deus está com eles também. Mas onde Deus mora, no terceiro compartimento, Deus mora lá naquele lugarzinho. E você sabe, meus irmãos, até mesmo Paulo falou daquele lugarzinho e falou que sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Hebreus 9, versículo 5, das quais não falaremos agora particularmente. Se Paulo não falou, nós vamos dar uma faladinha, não é? Porque chegou a antissombra. Chegou a hora de nós entrarmos na terceira etapa. Chegou a hora de nós crermos na terceira etapa. Não estou dizendo que os irmãos não creem, mas é o período da antissombra estar presente. Não estamos vivendo um tempo lá no pátio exterior. Não estamos vivendo um tempo durante 7 eras. Não estamos dentro da era de Laodiceia. Nós já saímos de Laodiceia e entramos no Santo dos Santos. Por quê? Porque fizemos força para entrar? Não, porque chegou o tempo determinado de Deus enviar alguém para rasgar o véu. Certo, meus irmãos? Irmão Branham diz na mensagem que o malandro não pode entrar lá. O malandro não pode entrar no Santo dos Santos. Malandro. O que você vê é muita gente malandra, é muita gente com maus costumes, com más manias, com má educação. A sua vida espiritual foi forjada nas denominações. E quando esta pessoa vem para a mensagem, tem que ser forjado novamente, tem que ser quebrado em pedacinhos, como o oleiro quebrou aquele vaso. Esta é a primeira lição que todo crente que crê, que passa a crer na mensagem, tem que tomar para si, tem que ser quebrado de novo. Quebra, Senhor, começa quebrando a minha mente. Pega eu pela cabeça e esmiuça. Faz uma mente nova, faz uma mente virgem. Vai me quebrando, quebra meu coração, quebra minhas pernas. Agora começa a me modelar conforme os moldes da mensagem, conforme os ensinamentos de William Branham. Põe em mim um desejo de crer na sua palavra. Põe em mim um desejo de averiguar cada visão de acordo com a Escritura e com a mensagem. Como o povo está propenso a crer em visões, a crer em sonhos, a crer em falatórios,
não é, meus irmãos? Ai, eu tive um sonho que apareceu um homem assim de branco e falou comigo. Guarda para você o sonho. O que você quer dizer com isso? Você quer se projetar, você quer se colocar diante da congregação e dizer que você tem um dom, que eles têm que olhar para você. Você quer trazer uma coisinha a mais. Isso sabe o que é, meus irmãos? Malandragem. Certo? Malandragem. Nós tivemos uma visão e de repente chegou 3, chegou 2, chegou 1, chegou um de branco. Tiramos uma fotografia, apareceu aquela luz. Aí vem com a fotografia e as mensagens vão ficando para trás, e a Bíblia vai ficando para trás. E sabe o que é? Malandragem. Onde você vai, malandro? É o malandro querendo adentrar. Mas irmão Branco diz 305, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, que Deus pôs querubins. Certo, meus irmãos? Amém. Certo? É sombra e antissombra. Você vê sombra e vê antissombra. Eu projeto a minha mão aqui, se aparecer a sombra na parede, eu sei que é uma mão. Eu vejo 5 dedos, mas o momento que eu vou aproximando a minha mão, aproximando, a sombra some e fica a realidade, que é a minha mão. A arca no terceiro compartimento era uma sombra dos 7 selos da mão de Deus no céu. Certo? O livro que Satanás não pôde meter as mãos nele, que Adão perdeu, voltou para Deus. E aí Moisés viu também 2 querubins cuidando aquela palavra, cuidando daqueles nomes, cuidando daquele livro. Vocês sabem, meus irmãos, esse livro é os 7 selos. E tem uma sombra de 2 homens guardando os 7 selos. Você vai em Gênesis capítulo 3, versículo 24, ele diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins. Vocês entendem de singular e de plural, meus irmãos? Singular é quando é um, não é? Se fosse singular é querubim, né? Plural, querubins, certo? Até este exato momento nós não sabemos quantos são. Aqui em Gênesis 3, 24, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada, né? Pôs querubins e uma espada. Então tem mais do que um querubim e tem uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que é isso? Querubins guardando os 7 selos dentro da terceira etapa. Certo, meus irmãos? Como você vai desfazer essa mensagem? É uma realidade, a antissombra do segundo querubim. Não é? Hoje nós não estamos vivendo numa sombra. Hoje nós não temos uma suposição do que há lá dentro do terceiro compartimento. Hoje não. Nos dias de Lutero, Lutero supunha. Nos dias de Wesley supunha. Nos dias da mensagem pentecostal, eles supunham. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aquele querubim trouxe com a espada do rei em sua mão, que caiu lá no Quênio Sabino. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda de poder encaixar com a Bíblia. Irmão Branco disse que estava lá, não sabia se era uma visão, um sonho. Aquilo caiu na sua mão e lhe cabia perfeitamente, assim, o punho de marfim, o cabo de ouro e a espada como de cromo de prata. E a voz falou: esta é a espada do rei. Amém. O querubim com a espada na mão. Aí o querubim com a espada na mão, os teólogos não conseguiram entrar. Os teólogos são malandros. Os pastores avivacionalistas que o personificaram na primeira e segunda etapa não conseguiram entrar. A terceira etapa não há personificadores. William Branham segurou com a espada e não deixou eles entrar nos 7 selos, porque eram malandros, porque eram mal intencionados. Porque malandro aqui, segundo a tradução do dicionário, é adjetivo substantivo masculino, vagabundo, vadio.
Tem muita gente assim mesmo na mensagem. Tem muito, desculpe meus irmãos, mas é uma verdade. Muitos homens querem ser pastor porque não querem trabalhar. Não é isso verdade? Malandro. Não por vocação. Vocação, nascimento para aquilo. Você sabe que até isso está na Bíblia. Os filhos que nasciam da tribo de Rúben, Levi, Dan, Efraim, aqueles filhos, quando nasciam, suas mães falavam o nome e os posicionavam na terra. Gade, um cuidava do gado, outro plantava milho, outro plantava cereais. Cada um tinha um ofício dentro de Israel. Outros eram levitas. O problema é, meus irmãos, que muitas vezes nós temos um cargo de pregador na denominação e quando a gente chega em Canaã, nós queremos exercer o mesmo cargo e nós descobrimos que nós somos de Gade. Temos que criar gado para levar o gado para os levitas. Sério? Porque assim, você tirava 10% daqueles seus gados e levava para os levitas. O milho, 10% do milho. Certo? Mas não, meus irmãos, nós na mensagem não temos que agir como nós agimos no Egito. Talvez no Egito nós tínhamos cargo, porque lá não se necessita. Qualquer coisa que você fala no Egito está bom para eles. Você aprender a dizer glória a Deus e aleluia, aleluia, glória, vai enrolar a língua, você é um pregador. Até um político faz sucesso no meio dos pentecostais, porque ele tem o dom da oratória, o dom da fala. Mas eu tenho que ver agora ministros que têm o dom de manejar a palavra de Deus, certo? Que foram pré-ordenados, predestinados, chamados desde o nascimento, escolhidos, que Deus guardou desde sua infância, como guardou William Branham. É assim, meus irmãos, olha para a minha vida, olha para a vida. O pastor que nasceu, o pastor, Deus guarda ele desde a sua infância. Como guardou o William Branham? Você não pensa que o William Branham nunca bebeu, nunca fumou e nunca cometeu um adultério, porque ele fez esforço para isso. Deus o guardou. Porque se Deus não o guardasse, ele faria. Ele pegou o copo, ali a garrafinha para beber, quando o seu pai e o seu tio estavam zombando dele. Você é o maricas que eu tenho, não bebe. E ele fez força para beber, e Deus o guardou. Eu acho que cada pregador, cada ministro, cada homem que tem intencionalmente vontade de ser, deveria olhar. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz. Se Deus já me deixou cair nessa lamaceira toda, certo, meus irmãos? Mas isso tem que ter a revelação tem que descer no coração, porque um homem que guia vidas de várias pessoas estão em sua mão, certo? O líder, vidas, centenas, milhares. William Branham foi nosso guia. William Branham foi o guia nos tempos de Apocalipse 10, 7. Você vai, ixi, agora, hein? Por quê, meus irmãos? Por que tem medo, meus irmãos? Se está na Escritura. Então, você vê a espada caindo na mão de William Branham, e aí você vai para onde? Você tem que comprovar que um homem pode tomar a palavra de Deus. Porque se William Branham tomou a palavra de Deus, e o Dr. Oliveira tem a palavra de Deus, com todo respeito, não estou falando que os ensinamentos do irmão Oliveira são todos errados, mas a espada caiu na mão de William Branham. Se a espada caiu na mão, quantas espadas são, meus irmãos? Nós lemos em Gênesis 3, 24, quantas espadas são? Vocês não se recordam? Uma, certo? Se aquela uma caiu na mão de William Branham, como é que ficou Oral Roberts? Sem espada. E como é que ficou o Billy Graham? Sem espada. Eu não estou falando mal dos irmãos. Meu maior respeito a estes grandes homens que fizeram muito mais coisa do que eu e talvez nunca. Certo, meus irmãos? Mas com todo apreço, com toda. Eles deveriam perceber
que todos os outros pregadores da América do Norte, da América do Sul, da África, da Ásia, seja de qualquer parte do mundo, ficaram sem espada, porque é uma só. Eu tenho aqui uma cópia, o outro irmão também tem uma cópia. A cópia não resolve nada. A cópia te ajuda para você entender, mas o que importa é a genuína, a verdadeira, a real. Caiu na mão de William Branham. E quando cai na mão de William Branham, é para rasgar o véu, rasgar aquele véu de pele de texugos que Deus se escondeu durante 7 eras da igreja. Deus se escondeu atrás daquele véu durante 2000 anos, e chegou a hora de rasgar aquele véu. E você vai, meus irmãos, ler a mensagem desvelar de Deus, que você vai ver que o véu era peles de texugo no Antigo Testamento, mas aquilo era sombra. Deus queria mostrar que era pele humana no Novo Testamento. Aquelas peles confeccionadas por aquele animalzinho marinho estava declarando que era a pele de Jesus Cristo. E tinha que romper aquele véu chamado Jesus. Mas é difícil romper o véu do homem, pois que é o homem, ele está tentando tomar o lugar de Deus. Jesus era Deus, e se Jesus, sendo Deus, com toda a autoridade para poder produzir sinais e maravilhas, foi rejeitado, o que dirá do homem na era da noiva? Vai ser desprezado, meus irmãos, vai ser pisoteado, vai ser perseguido, vai ser mal falado, porque eles preferem viver na sombra. Quando é outro dia, a antissombra está aqui. Não está aqui hoje a antissombra de Apocalipse 10, 1 a 7. Hoje está aqui a antissombra de Apocalipse 10, 8 a 11. Que irmão Branham ensina, aqueles 2 querubins eram guardas da arca, eram guardas da palavra, eram guardas dos 7 selos. Somente estes 2 podem manusear essa espada, diz a Bíblia. A minha Bíblia diz que o 7º anjo tinha a espada na mão e revelou todos os mistérios, abriu, rasgou o véu e mandou que entrasse. Mas ele detecta os malandros. Os malandros ele não deixa entrar. Tu pode ver, meus irmãos, que há muitos pregadores da mensagem, mas nenhum deles tem a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Eles conhecem porque ouviram falar, mas eles mesmos nunca experimentaram o prazer de estar diante da glória da Shekinah. Nunca tiveram o privilégio de estar associado com Deus debaixo da coluna de fogo. Eles pregam porque ouviram pregar, mas não têm coragem de se associarem com a palavra, de dar a mão à palavra, de sustentar a palavra, de se tornar antissombra desta palavra. Se tornam perseguidores, não leem mensagem para o povo, não leem a Bíblia para o povo, mas difamam, falam mal, e não percebem que estão sangrando, que seus ministérios estão esvaindo de tanto buraco de bala que o diabo lhes lançou. Está se acabando, os lares estão se acabando, as igrejas estão se acabando, os pastores estão caindo, e eles não percebem que eles estão lutando contra o anjo de Deus. Eles não percebem que estão lutando com a antissombra. Moisés viu 2, um já se manifestou e o outro está aqui. Por que você teima em lutar com o anjo? Se fosse para receber uma bênção como foi Jacó, para mudar de nome, para caminhar, um novo caminhar, mesmo que manquejando, mas um novo caminhar. Mas não, você luta com ele para lutar, para tentar matar o anjo de Deus. Você quer golpear o anjo de Deus, você quer difamar o anjo de Deus. Deus não vai te respeitar porque o seu nome está nele. Meus irmãos, o irmão Branham pegou a mensagem de respeito, certo?
e mostrou quantos falaram mal do irmão Branham, quantos rasgaram uma foto da coluna de fogo do irmão Branham. Desrespeitam a Deus, desrespeitam o ministério, desrespeitam o trabalho. O irmão Branham diz que um homem com palavras e sem feitos é como um jardim de ervas daninhas. Ele só tem fé, só a sua boca abre somente para proferir maldição, maldição, falar mal, falar mal. E cadê os feitos? Cadê teus feitos? É como eu vendendo uma cuia lá na banca, certo? Vocês sabem que eu sou artesão, certo, meus irmãos? E aí vem um cliente, que bonita a sua cuia, E eu fico pensando, que bonito, se o senhor pudesse comprar. Porque eu não posso chegar em casa e dizer para minha esposa, e aí, bem, tem dinheiro aí para nós comprar o leite, o arroz? Não tem, mas olha, elogiaram bastante o trabalho que eu faço. Palavras e sem feitos. Elogios, mas não gasta. Você compreende, meu irmão? É mais ou menos isso. É só palavra, só garganta. Crítica. Mas o que você fez para ajudar uma pessoa a ser salva? O que você tem feito? O que estes homens têm feito para salvar outras pessoas? O que este anjo tem feito? Tem ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo na distribuição dos CDs, que é gratuito, certo? Que é gratuito. Quantos milhares, centenas de milhares de CDs já foram doados? E se você fazer um trabalho, você vai querer cobrar 10, 15, 20 reais por cada CD, que tem 45, 50 minutos de hino e 20 minutos de pregação, 7 minutos de oração, que não ajuda nada, meus irmãos. Eles é muita crítica, não é crítica. Nós estamos num tempo que as coisas foram abertas para nós. Amém. Ninguém pode nos enganar. Se Eva soubesse que a serpente poderia lhe causar mal, se tivesse revelação daquilo, nunca teria andado com a serpente. Verdade. O diabo é astuto, o diabo é amigável, o diabo é bonito, diz irmão Branham. Ele não tem chifres e um rabo bifurcado. Ele é bonito, meus irmãos, ele é lindo, ele tem uma conversa macia. O diabo não chega te coiciando, não. Ele chega numa conversinha macia. Olá, meu irmão, meu amado, como tu tá? Que saudade! Quanto tempo! Os irmãos aqui estão com saudade do teu violão. Quando é que tu vai vir aqui fazer uma visitinha para nós, esse povinho humilde aqui? É o diabo, meus irmãos. Aí você vai, mas como assim, meu? Você está pregando contra a mensagem da hora? Contra o querubim da hora? Contra a antissombra da hora? Vocês estão percebendo onde eu cheguei, meus irmãos? Onde nós chegamos? A antissombra da hora. A mensagem de um homem só. Eu estava pensando, como Deus é tremendo, como Deus consegue manter sua palavra, mesmo depois que o revelador de todos os mistérios foi embora. Como ele conseguiu manter sua palavra, exatamente como ele prometeu. Amém. Ele prometeu 2 homens para nos ajudar. Ele deu Moisés e Josué para o povo sair do Egito e chegar em Canaã. Amém. Moisés tirou o povo do Egito, deu uma mensagem, deu um sinal para eles lá no Egito, que foi sangue sobre o umbral da porta, não é verdade? William Branham nos tirou do Egito, nos deu um sinal, porque aquele sinal era uma sombra do que viria a ser um nome hoje o sinal é um nome. O único lugar provido por Deus para adoração, o sinal é um nome. Por isso em Deuteronômio 16 diz que quando tu entrar para adorar, tu tem que olhar o nome na porta. Lá no Egito não tinha nome, era sangue, porque o nome ainda não tinha vindo à existência, mas no nosso tempo é o nome. Então vai, olha a porta onde está o nome, entra por aquela porta. Então Deus nos deu Moisés, Deus nos deu William Branham para nos tirar do Egito. Passou conosco pelo mar, que é o batismo em nome de Jesus Cristo, não é verdade? Passou conosco pelo deserto, a santificação, a primeira e a segunda etapa. E depois abriu a terceira etapa,
nos deu a lei, que a nossa lei é os 7 selos, meus irmãos. Amém. Assim como Moisés recebeu a lei no monte, o William Branham recebeu os 7 selos na montanha e desceu ao seu povo em Jeffersonville e pregou lá a revelação dos 7 selos. Mas depois não pôde adentrar conosco nessa terceira etapa. Aí que Deus tinha para o povo? Josué, 2 querubins. Olha, meus irmãos, 2 querubins, a mensagem de um homem só. Esse outro Josué não vai desfazer, difamar, destruir tudo que fez Moisés, porque é Deus mudando de máscara, é Deus executando o mesmo trabalho, gente. Deus estava em Moisés e deu toda a lei conforme Josué tinha que fazer, e Josué andou placidamente em cima de cada ordem que Moisés deu. O povo não ficou sem uma liderança, o povo não ficou sem um pastor, o tabernáculo Brana não ficou sem um pastor, porque Deus prometeu que como foi com Moisés, como foi com Brana, assim seria com ele. Aí introduz nós na terceira etapa, certo? E nós temos a evidência, o porquê que temos a vindicação. A vindicação do ministério deste querubim não é cura divina, os ungidos dos últimos dias, 262 na tradução de Goiânia. A vindicação do ministério de um profeta é a abertura da palavra. Amém. A vindicação de um pregador não é porque ele ora pelo enfermo e o enfermo cura. Não. A vindicação não é porque fala em língua, não é porque expulsa demônio. A vindicação do ministério de um homem é quando ele abre a palavra. A vindicação que este é aquele que nós cremos ser, foi porque ele abriu a palavra. Amém. Então, mas que blasfêmia, o William Branham abriu. Abriu, mas nós não sabíamos nada. Ele usou a espada, mas depois que ele usou a espada, a Bíblia diz: vai tomar o livro da mão do anjo. Amém. Em outras palavras, vai e toma a espada da mão do anjo. E depois que ele tomou a espada, ele abriu os mistérios para nós, não é verdade? Ninguém. Por isso, meus irmãos, os malandros, os hipócritas, os personificadores, eles tentam adentrar e o anjo não permite. Não permite não é porque é um anjo mau, que pela vontade do anjo colocaria todos para dentro, mas Deus sabe que ele é malandro. Ele é um personificador. Ele ainda anda segundo os costumes do Egito. Ele desrespeita a palavra, desrespeita o ministério. Oh, meus irmãos, o povo está olhando para a sombra dos dias passados e não percebe a antissombra que está aqui. Só vou ler aqui, meus irmãos. Eu acho que uns 5 minutinhos, pastor. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Só para deixar bem frisado aqui para nós, meus irmãos. E então se aproximou dele, Mateus capítulo 20, verso 20. Se aproximou deles a mãe dos filhos de Zebedeu, certo? A antissombra Jesus Cristo, a antissombra, a palavra. Jesus Cristo era a palavra. E se ele é a palavra, ele está lá no terceiro compartimento. E se ele está no terceiro compartimento, ele está sentado em seu trono, no seu reino. O terceiro compartimento significa a alma, o nosso coração, a alma que fica no nosso coração. E se Jesus está no nosso coração e ele é a palavra, e a palavra está no nosso coração, como era lá é aqui. Você tem 2 guardas aqui também, um de cada lado. Você identifica a Brana e o outro. Eu estou sendo bíblico agora. Jesus sendo a palavra, Jesus é a palavra, no terceiro compartimento tem os 2 querubins, um à direita e um à esquerda. A mãe dos filhos de Zebedeu, mestre, diz: que queres? Ela respondeu: diz que esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda no teu reino. Viu, meus irmãos? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Diz-lhe eles: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, certo? Os 2 querubins,
ao lado da palavra, um querubim à direita, outro querubim à esquerda, já desde o jardim do Éden. Por quê? Para que eles não entrassem e não se apropriassem indevidamente daquela palavra. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Sétimo anjo e João, Brana e João. Amém. Certo, meus irmãos? 158, como poderei vencer? A mãe de Tiago e João veio e pediu por este lugar. Esse não é o meu lugar. Você entende, meus irmãos? Se fosse o meu lugar, seria eu que teria produzido. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono. 1, 2 e 3. Você entende? Se fosse eu, um destes, eu teria pregado em Jeffersonville a revelação dos 7 selos. Mas não é. Tem alguém predestinado para aquele lugar. E você tem que respeitar o lugar da predestinação de Deus. Recorde, Senhor, deixa o meu filho se assentar de um lado e o outro filho se assentar do outro. Mas você pensa, mas não é milhares e milhares. Mas Deus no seu trono é um de um lado e outro do outro. É assim que está a sombra, é assim que é a realidade. É assim que é o tipo, é assim que é o antitipo. É um desejo de uma mãe para com seus filhos. Mas o que? Porém, aquele lugar, Jesus disse, era predestinado. Esta posição não existia naquele tempo. Naquele tempo já não existia, porque ainda precisava 2000 anos até a abertura dos selos, até se manifestar Apocalipse 10. E tem um numa extremidade e outro na outra extremidade de Apocalipse 10. Um homem só. Uma só mão ordenada. Amém. Um só homem. Certo, meus irmãos? Por quê? Observe. Isto será concedido àqueles que são designados. Podia ler mais, mas os irmãos podem continuar. Como poderei vencer 158 e outros parágrafos que íamos ler também de Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Mas, meus irmãos, o que nós queríamos ter frisado é: a antissombra está aqui, certo? A antissombra da mensagem de um homem só não é desfazer a mensagem de William Branham, não. É tomar a nossa posição na palavra e crer que Deus tem nos dado o privilégio de conhecermos alguém que tem nos ajudado com um ministério sobrenatural. Porque pregar estas mensagens que temos ouvido através de Franca é sobrenatural. Porque se fosse natural, os homens já teriam conseguido pregar. Mas isto é sobrenatural, isto é preordenação de Deus. A antissombra do segundo querubim está aqui. Depois disso, meus irmãos, antissombra de Moisés e Elias, porque nós vamos embora no rápido. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Amém. Amém, Jesus.